Foi iniciada a gravação? Gravação iniciada, presidente. Tá, obrigada. Obrigada. Então, nós estamos aqui continuando a nossa pauta da manhã do dia 27 de julho. Eu vou, então, fazer a chamada aqui rapidamente, só nominar os conselheiros presentes: conselheiro Mário, conselheira Ana Paula, conselheiro Pedro Paulo, conselheira Ana Cecília, conselheiro Maurício, conselheiro João Vitor, conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena, todos aqui estamos presentes para retomar a nossa pauta ainda da manhã, dia 27 de julho de 2020. Nós agora vamos iniciar com o processo número 16 da pauta, né, terminamos até o julgamento do processo número 15, e vamos, então, reiniciar pelo processo número 16 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula. O interessado, Metalúrgica Visa Limitada, é um recurso da Fazenda Nacional. Nós julgamos o 15, presidente? É porque era igual, né? Julgamos o 15, sim. Tá. Ele era aquele caso de... Não, você pensava idêntico ao 14, era isso aí, foi. Era o 14 e o 15 era aquele AI69. Tá. Eu conheci e também neguei provimento porque era a retroatividade. Era decadência e retroatividade. Ok. Decadência de obrigação acessória e retroatividade. Bom, nós inclusive, foi proclamado o resultado certinho, né? Vamos lá. Então, no número 16 da pauta, podemos, então, iniciar? Podemos. Por favor, conselheira Ana Paula. Esse processo aqui é um processo que discute contribuição previdenciária. A discussão era o lançamento do salário indireto, PLR, mas o que subiu para nós analisarmos foi apenas decadência. E aí, nesse ponto, a discussão seria que a turma ordinária reconheceu, né, a existência de pagamento apto a atrair o 150 parágrafo 4º, e a Fazenda recorreu dizendo que a rubrica não era específica. Só que nesse caso aqui, embora eu normalmente tenha um posicionamento até mais duro quanto à questão de recolhimento, aqui a gente está falando do salário indireto. Então, para o salário indireto, os recolhimentos de folha eu aceito para a PLR, né? E eu observei que quando houve o lançamento da PLR, da parcela segurados, não houve outros lançamentos de folha. Então, eu inferi que não houve lançamento, não havia débitos de folha, motivo pelo qual poderia reconhecer como início de pagamento algum recolhimento de folha daquele período para servir para esse da PLR. Então, eu manteria o posicionamento que foi dado pela turma ordinária. Qual é o tipo de contribuição? Essa PLR, salário indireto PLR. É principal, obrigação principal. Obrigação principal. Tem obrigação principal e acessória, né? Porque daí eles jogaram a principal e aqui também a falta de informação em GFIP. Ok. Aí eu apliquei... Mas a decadência é decadência? Isso, Aí eu apliquei aqui apliquei a súmula 99, né? Do salário indireto, reconhecendo como o pagamento de folha como apto para reconhecer como pagamento antecipado. Mas tem também obrigação acessória junto nesse processo? Estou até dando uma olhada aqui, doutora Maria Helena. A decadência, a gente não tem essa questão de não ter pagamento. Né? Não, mas o que subiu para nós foi só a verba de PLR. Eu entendi que é só o principal. Mas a verba de PLR dentro da GFIP, se for dentro da GFIP, é obrigação acessória, né? Estou só confirmando, peraí. Eu estou dizendo só que se for GFIP, eu só estou perguntando por causa desse detalhe, né? Eu até acho que teve lançamento da acessória junto, só fiquei em dúvida agora. Mas aqui é o lançamento da principal, esse nosso. Porque o que está discutindo a NFLD do lançamento da obrigação de segurados. Tá certo. Isso, Daí, como é obrigação de segurados, até é importante dizer, até o contribuinte veio fazendo uma alegação da questão da GFIP, mas no processo em si está discutindo a questão do prévio pagamento e levando em conta a obrigação principal de segurados. Ok. Então, a conselheira está conhecendo e negando o provimento, não é isso? Isso. Conselheiro Mário.
Eu acompanho, presidente, a conselheira Ana Paula. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe o provimento. Continuamos agora o número 17 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, é o interessado, a Associação Educacional Luterana do Brasil, a ELBRA, e recurso ainda da Fazenda Nacional. Esse recurso aqui trata, esse processo trata de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda. A matéria que subiu para a discussão, ela é semelhante ao processo item 7 do conselheiro João, que a gente julgou agora no período da manhã, hoje no período da manhã. Ele trata justamente da questão da competência 12 de 99. Aí eu estou aplicando o mesmo entendimento que nós consignamos ali naquele item 7, presidente. Eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para afastar, né? Estou afastando a decadência da competência 12 de 99, aplicando a súmula CARF 101. Tem uma desistência aqui, não tem? É porque era recurso, tinha recurso também do contribuinte, ele parcelou, mas ele não parcelou integralmente, parcelou tudo, exceto decadência, a questão do recurso dele. Aí eu até menciono isso no relatório, desculpa porque eu fui rápida aqui, eu não li. Aí, isso não prejudica que a análise é o recurso especial da Fazenda Nacional só contra a competência. A competência já tinha restado a aplicação pelo 173, a discussão aqui é só a questão da competência 12 de 99, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda. Ok, conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheira Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília, não. Ela é relatora. Acompanho, presidente. O conselheiro João caiu. João Vitor caiu, então vamos esperar um pouquinho o conselheiro João Vitor voltar, para nos certificarmos de que ele ouviu o resumo do relatório, enfim, para ele poder voltar e votar. Chegou. Vamos ver até onde ele perdeu Oi, João Vitor. É só para checar até onde você ouviu, se você ouviu o relatório, se está em condições de votar, ou porque aquela... competência 12, né? Até onde eu ouvi. Isso. Tá. E ela está então, conhecendo o recurso da Fazenda e no mérito dando provimento. Aplicando a súmula, né? Tá bom, acompanho. Sim, Maurício já tinha votado. A conselheira Rita, por favor. Acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento. Agora vamos, então, para o número 18 da pauta. Continua de relatoria da conselheira Ana Cecília, a recorrente Boom de Fertilizantes S.A. Recurso do contribuinte. A hora que puder, conselheira Ana Cecília. Ok? Só um pouquinho, presidente, que travou aqui na hora de abrir o arquivo, está processando, já abre. Sabe o que eu acho? Agora, então, vou aproveitar e falar uma coisa que eu estou intrigada, que eu olho para vocês, alguns que estão com o microfone fechado, mas vocês falam. Por quê? Por que isso? Deve ser uma demora na informação, né, para entrar a informação do microfone, eu acho. Um delay aí entre a... Sei lá o que é. A hora que acontecer, eu vou mostrar. Entendeu como? Fica aparecendo fechado e vocês falam. E eu já vou dizer assim, o microfone está fechado. Aí não falo nada. Não é porque eu estou usando agora só o tabzinho. Ah, então é isso, Rita. Eu ia comentar isso também. É o que eu estou falando. Está com o microfone fechado e falando. Ah, então é isso. E eu descobri aqui que quando eu uso o tab,
ele para a minha gravação. Agora eu não posso mais usar, por isso que parou pela manhã. Nossa, Mário. Eu não sabia agora, mexendo aqui, que eu vi que ele interrompe o tab do outro sistema de gravação. E outra informação, se você clicar no cursor na outra tela, no outro documento, o tab não funciona mais. Tabemar, você tá gravando, não é isso? Ok, gravando. Isso. Presidente, já estou pronta. Se... Pois não. Então, podemos retornar ao processo da conselheira Nacília. O número de voto da pauta recorrente boom de fertilizante. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte. A matéria que subiu para discussão é a questão relativa à regra aplicada na decadência. Aí é que eu vou passar para a análise do conhecimento. Tem uma questão que foi suscitada em sede de contrarrazões, que eu enfrento aqui. Por ter alguns detalhes, eu vou fazer uma breve leitura. Sustenta a Procuradoria da Fazenda o não conhecimento do recurso especial ao exame, considerando a sua intempestividade. Em 28 de setembro de 2008, a contribuinte foi cientificada do acórdão exarado e, em 5 de 8 de 2008, apresentou pedido de reconsideração requerendo a nulidade da autuação em razão da decadência. A decisão de 4 de 10 de 2012 rejeitou tal pedido diante da ausência de previsão regimental. Assim, intimado em 10 de 10 de 2012, foi apresentado recurso especial. Apresentou recurso especial. Segundo a recorrida, o despacho não esclarece qual foi o fundamento adotado para entender que o pedido de reconsideração, não previsto no RICAF, tivesse o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Além disso, assevera que o referido despacho não recebeu o pedido como embargos, não reconheceu como fundamentado em qualquer dispositivo do regimento interno, tampouco lhe concedeu efeito suspensivo ou interruptivo. Concursando-se a intimação de folhas 1662, pela qual foi dada ciência ao acórdão, de final 360 ao contribuinte, nota-se que foi indicado o prazo de 30 dias para recolher o tributo devido, mas não sequer foi mencionada a possibilidade de interposição de recurso especial. E, pelo que se observa do despacho de admissibilidade dos embargos do contribuinte, de folhas 217, em razão da própria especificação do documento, bem como a menção à ausência dos pressupostos dos embargos de declaração, entendo que o pedido de reconsideração foi recebido como embargos e foi rejeitado pela ausência de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. Desse modo, entendo que é tempestivo o recurso especial em comento. Contudo, no que se refere ao pré-questionamento da matéria, cabe salientar que o acórdão de recurso voluntário foi proferido em 14 de fevereiro de 2008, ou seja, na vigência do artigo 45 da Lei 8.212 de 91. Por outro lado, os paradigmas apresentados são posteriores à edição da súmula vinculante número 8 do STF, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso interposto. Observa-se que a decisão recorrida aplicou o prazo decenal diante da ausência de impossibilidade de apreciação da inconstitucionalidade do artigo 45, com base na súmula CAF número 2. Já os paradigmas amparados pela edição da súmula vinculante número 8, aplicando a inconstitucionalidade reconhecida da norma, aplicaram o prazo quinquenal. Assim, considerando a inexistência da súmula vinculante quando o julgamento do acordo recorrido, a sua aplicação, evidentemente, não foi discutida, motivo pelo qual, ausente de pré-questionamento da matéria, não se mostra possível extrair a divergência suscitada. Eu estou votando por não conhecer do recurso. Desculpe, conselheira Ana Cecília, se fosse assim, a gente não conhecia nada do restante que tem ou não tem pagamento, quando não tem. Eu acho que a gente já votou assim. É uma interpretação do artigo 45. E a legislação interpretativa, ela vai se aplicar enquanto tiver possibilidade de alteração. Aí, eu entendo que aí a matéria é decadência, não? Nós votamos assim, eu apliquei esse entendimento, porque eu lembro da gente já ter votado assim, naqueles casos do recálculo do tributo. É paradigma anacrônico. Aí está tratando... No caso aqui... anacrônico não existe. No caso aqui, o que aconteceu? O próprio acórdão recorrido, ele reconheceu, não podia julgar a inconstitucionalidade, porque o CAF, aí mencionou assim, eu não posso analisar a inconstitucionalidade. Então, ele não tocou na inconstitucionalidade por não poder analisar. Aí, os acórdãos paradigmas, eles aplicam o súmula vinculante do Supremo, que já tinha... a matéria é decadência. Isso era um argumento. Agora, eu entendo que no processo a gente já julgou aqui que no acórdão recorrido
não se fala de ter ou não ter pagamento, porque na época não era assim. Se chega hoje a legislação interpretando, né, essa questão toda no caso aí, a interpretação do 45, eu creio que não tem como você vai... Uma coisa que nem pode mais ser executada, é uma do STF, e que o processo correu, né, já demorou a beça, ele já tem uma outra ato sobre aquilo, uma interpretação, vamos dizer assim, né, de que não poderia ser por lei ordinária, a gente já tem aplicado sem problema. Eu acho que... A impressão que a gente já tem aplicado em várias... O que a gente não aplica é paradigma anacrônico, ou seja, a legislação já é a de hoje, já é com STF, com STJ, com repetitivo, aí se traz um recurso lá, um acordo lá de trás, que nem estava em jogo, nada disso estava em vigência, nem se falava disso. Aí para usar como paradigma, aí não dá, certo? Eu entendi a mesma lógica, presidente, porque a súmula vinculante, ela traz uma norma diferente, que é reconhecimento de inconstitucionalidade de um dispositivo legal, que à época do julgamento não tinha como se discutir. É tanto que não houve questionamento se aplicava, se não aplicava a súmula, porque não existia a súmula. Mas isso aí era para decadência, não era para decadência? Era para a questão da decadência. Desse não. Era análise do artigo 45 da Lei 8.020. A gente não aplicaria nunca o repetitivo do STF. A gente vai... Todos aqueles processos antigões que a gente julgou, e nem se falava disso, a gente não poderia aplicar, porque a legislação tem que andar para frente. Não tem como a gente aqui, fechar os olhos para essa questão, porque, para mim, a matéria é decadência, certo? Tem vários argumentos, pode ter vários argumentos. Aí ele trouxe, está se falando aqui, o que eu não posso nunca aceitar é um paradigma anacrônico. Por quê? Porque eu não posso dizer que esse aqui teve uma interpretação diferente e faço essa legislação porque ela não existia, certo? Mas nesse caso, vamos dizer assim, é uma falsa identidade de argumento, porque, na verdade, a legislação anda para frente. Eu posso aplicá-la para o processo em andamento. Então, por que eu não vou? Para mim, segue o mesmo raciocínio do que a senhora está falando, se aplica aqui. Mas se o colegiado entender que seria o caso de conhecer, por se tratar de um súmula vinculante, eu não me hesito em alterar. Eu só adotei esse posicionamento porque, na minha opinião, seria similar a vários outros casos que a gente já adotou, esse entendimento, assim, quando há uma alteração da norma, e aqui no caso foi uma alteração da interpretação, e na época do julgamento não se podia fazer, sequer poderia o colegiado, na época, entender pela inconstitucionalidade. Então, assim, se o colegiado, de modo geral, entender que é melhor conhecer, eu posso alterar. A grande diferença disso tudo, eu estou julgando hoje, com uma coisa que está em vigência hoje. Esses casos que você está falando são casos em que eu estou sopesando se eu vou aceitar uma coisa que tá em vigência hoje, se aplicou o que tem hoje, e se traz uma coisa que já não existe mais, certo? Que nem isso aqui que está aqui, nunca foi aventado sequer aqui, porque não existia isso. E o ordenamento jurídico caminha para frente. Agora, aqui é o contrário. Você está querendo não aceitar agora uma questão que alterou. Para quê? Para aquele assunto, decadência. Então, você está falando que faltaria pré-questionamento, é isso? Sim, faltaria que a matéria, com relação à aplicação da súmula vinculante número 8, até porque ela não existia na época, né? Aí, tem a outra colocação, presidente, eu não sei se vocês se atentaram, que eu coloquei logo no início do voto, argumento trazido pela Procuradoria da Fazenda sobre a tempestividade. Aí, para a gente enfrentar a questão do conhecimento, tem que avaliar primeiro se vocês entendem que é tempestivo ou não, porque eu considerei o recurso tempestivo. Aí, lá eu já até fiz a leitura das razões pelas quais eu considerei tempestivo, porque teve uma interposição de uma peça chamada de reconsideração. Não foi, de fato, a Procuradoria indica, assim, que não foi acolhido como embargos, e por isso não teria o efeito de interromper o prazo da apresentação do recurso. Mas, pelo que eu compreendi, até do próprio despacho, vem o despacho de embargos,
E aí pela análise que eu coloquei aqui, eu estou entendendo que essa peça, ela interrompeu, de fato, o prazo. Aí eu não sei se é um entendimento dos setores. Aí, antes de avançar para esse ponto do conhecer, tem essa situação da tempestividade. Então, vamos examinar a tempestividade, né? A conselheira então está considerando tempestivo. Conselheiro Mário. Tá sem voz, Mário. Só para fazer uma breve pergunta aqui para a conselheira Ana Cecília, nessa questão da tempestividade, porque eu ainda não abri aqui, estava tentando abrir, mas como é que essa petição ela foi analisada? Foi reconhecido efetivamente que se tratava de um embargo? Não, expressamente não, Mário. Ela, assim, lá tem um despacho de embargos, né, no processo tem escrito despacho de embargos, mas, ao mesmo tempo que ela menciona o dispositivo que trata da questão da omissão, obscuridade, a questão de embargo de declaração, ao mesmo tempo que a autoridade que proferiu o despacho, ela menciona isso, ela alega, fala que não há previsão sobre o pedido de reconsideração, e ela acaba rejeitando porque diz que não houve obscuridade, omissão, mas em momento algum ela fala, estou acolhendo esse documento, essa petição como embargos. Ela não afirma isso. Só que, ao mesmo tempo, é um despacho de embargos. E aí realmente não dá a peça, ela é um pouco contraditório dentro dela, assim, tem alguns termos contraditórios, ela não é clara. Não é claro, isso que eu estou afirmando aqui, eu não extraí com clareza, não. Dá para inferir também que ela não considerou como embargos, dá para inferir o contrário também. Eu só não sei se o prazo foi cumprido, Cecília, dos 5 dias, porque, assim, ao que parece, ele chama de reconsideração, e aí até esse despacho fala que realmente a solicitação não poderia ser tomada como embargos, porque não seria caso de nenhum erro, porque foi julgado de acordo com a legislação vigente, já que não tinha a época não tinha súmula, mas assim, é como se ela tivesse rejeitado os embargos. Foi até... O pedido de reconsideração foi apresentado com quanto tempo depois? Pois é, isso que eu quero ver se foi no prazo de 5 dias. Em 28/7, o contribuinte foi cientificado do acórdão, e em 5/8, ele apresentou o pedido. Então, 28/7 tem que ver que dia que foi que deu aqui. 2008. 28/7 foi a ciência de 2008 e 5/8 de 2008 foi o pedido. Me perdi. Como é que é, Cecília? Quais são as 28/7 de 2008 foi a ciência e 5/8 de 2008 foi o pedido de reconsideração. Conseguiu abrir o calendário de 2008? Segunda-feira. 28/7 foi uma segunda-feira. 28/7 de 2008. Deu 8 dias aí, mesmo que considerasse embargos, deu 8 dias total. Então não vai ter como conhecer. Que interrompem o prazo, né? Só os embargos, ainda que fosse considerado, só os embargos tempestivos que interrompem o prazo. O último dia foi 4 de agosto. Então eu vou alterar essa parte para não feriado conhecer. no meio do caminho, não, né? Tem feriado no meio do caminho, não, né? Eu não. Eu imagino que não, Rita. Pelo menos do calendário assim, tem que ser muito feriado, porque assim, 5, né? 28 e 5. 28 e 5. Tem que ser, dia 4 aqui tinha que ter sido feriado, senão não. Então, presidente, eu não estou conhecendo o recurso. Ok, por intempestividade, não é isso? Por intempestividade, então eu não vou nem entrar na outra parte, que essa aqui vai suplantar. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar a relatora. Acompanho, presidente. Conselheiro Paulo, conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Rio. E a admissibilidade não falou nada do prazo. A admissibilidade considerou tempestiva, afirma, inclusive a admissibilidade menciona essas datas que eu coloquei aqui, só que diz que foi tempestiva, acho que isso até me induziu a crer que estava dentro do prazo dos 5 dias, sabe? Mas que eu acho que não foi contado lá na admissibilidade também.
É que a admissibilidade fala da intimação em 10 de outubro. Não, 10 de outubro foi para apresentar o recurso especial, depois. 10 de outubro foi a data que ele apresentou o recurso especial. Intimado, ele apresentou o recurso especial. Ele já estava intimado. Deve ter sido a data que ele foi intimado da rejeição do... Os embargos é que estavam intempestivos, digamos, né? E aí não interromperam o prazo, né? Ainda que se considerasse, né? Acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso por intempestividade. Aquela discussão era muito boa, vamos deixar para outro caso, para outra situação, então, né, Ana Cecília? Eu pergunto por que ela nunca aconteceu antes, quando nós julgamos inúmeros outros que não tinha ainda o tem ou não tem pagamento, e era só um argumento, né? Bem, mas a decadência estava tratada, essa é só a minha questão, né, que a decadência estava tratada. Eu vejo nesse ponto bem amplo o pré-questionamento, porque senão decadência tem tantas teses, a gente não pode ir voltando para trás, no meu entender, assim, para prejudicar, né, as partes, porque o ordenamento jurídico anda para frente. Bom, meu entendimento, eu tenho até aplicado isso nas admissibilidades. Bem, vamos então para o 19 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, o recurso da Fazenda Nacional, interessado Santur, Santa Catarina Turismo S.A. Esse item 19 é bem parecido com o da Ana Cecília, com aquele meu de manhã, é competência dezembro, quando o prazo decadencial é contado de acordo com o artigo 1731 do Código Tributário Nacional, o recurso é da Fazenda, e eu estou dando provimento ao recurso com base na súmula CARF 101, concluindo com base nessa súmula que em janeiro de 2001 a autoridade não teria como efetuar o lançamento da multa relativa à competência de dezembro, porque o pagamento da remuneração e a obrigação de informar em GFIP já ocorre no ano de 2001, que explica o fato de o termo ACO, ou seja, o termo de início do prazo decadencial, recair em janeiro de 2002. Então, quando o lançamento foi realizado, em 2 de agosto de 2006, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial da competência retromencionada, deve ser dado provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Também acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheira Rita. O relator. Eu também acompanho o relator por unanimidade de votos. Conhecer e numérico. Dar-lhe provimento, não é isso? Sim. Agora, vamos nós iríamos para o número 20 da pauta, que foi retirado de pauta, era Top Mix Engenharia e Tecnologia, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. 21 da pauta de relatoria ainda da conselheira Ana Cecília, né? Referência Nacional, Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto. Presidente, esse caso aqui, o voto até está na pasta, mas é aquela situação que foi informada aí, pelo CAF, que o acórdão que está anexado aos autos, ele está com equívoco. Ele consta resultado diverso do resultado proferido na sessão de julgamento, tanto é que após foi publicado e retificado, e no site oficial do CAF agora consta o novo acórdão, já com as retificações devidas. Contudo, esse acórdão que está disponibilizado no site do CAF, ele não foi juntado aos autos. E essa situação gerou o equívoco no despacho de admissibilidade, no recurso, no despacho, em todas os atos processuais posteriores ao acórdão de recurso voluntário. Aí eu estou votando por converter o julgamento em diligência
considerando, né, que o acórdão de recurso voluntário juntado aos autos não que está equivocado, pois consta resultado diverso do exarado no julgamento, consoante acórdão publicado no site do CAF em 31/8/2011. Desse modo, prejudicados posteriores atos tomados com base no acórdão anexado, encaminham a DIPROCOJU para saneamento do feito, né, e para as providências devidas, inclusive com desentranhamento do acórdão que se encontra formalizado equivocadamente, e inclusão do novo acórdão oficialmente publicado e demais providências que são cabíveis. Certo, que pode até nem ter mais recurso, enfim, ninguém sabe, né, porque o resultado é bem diferente desse acórdão que foi juntado aí. Bem, então, a conselheira está convertendo o julgamento do recurso em diligência para a DIPROCOJU para que faça saneamento, desentranhando o acórdão equivocado e juntando o acórdão correto, conforme a ata, né, que está disponível, inclusive, no site, do CAF, e os desdobramentos posteriores, e, se for o caso, retorno para a relatora, caso haja ainda recurso a ser julgado, certo? Conselheiro Mário. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Pode ligar. Agora o meu tab me traiu. Eu também acompanho a relatora. O conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência a DIPROCOJU para saneamento desentranhando-se o acórdão número, qual é? O 1540, né? O acórdão de folhas, se você me disser as folhas, é melhor. O acórdão de folhas. Aí, se você me disser folhas e anexando o acórdão correto, desentranhando o acórdão de segunda instância, tá? Vou deixar assim, que é de segunda instância de folhas TAS e anexando o acórdão correto, número, aí, tinha até o número dele aqui, Ana Cecília, que era o 2301001537, né? E ficou 540, não é? 23, número, já vou botar aqui um certinho, 2301, que a Madalena já mandou dizer qual é o certo, 001537, conforme ata de julgamento disponível no sítio do CAF, tá? Porque realmente pela ata esse acórdão 2301-001-537 e ele tem um resultado totalmente diferente e a Fazenda Nacional apresentou o recurso em função daquele acórdão 1540 que estava constando no processo. Mas interessante que o CAF está fazendo uma revisão, né, de todos a documentação, para ver tudo que para trás, né, que ficou de alguma maneira necessitando de saneamento, e justamente nesse momento aqui a gente foi avisado. Já tinha uma nota no processo? Não sei como ela conseguiu ver isso, né? Eu também fiquei pensando depois, ela botou a nota na sexta-feira, mas não sei como que ela conseguiu chegar à conclusão de que tinha um equívoco. Depois eu vou dizer para vocês como eu cheguei à conclusão que tinha um equívoco na numeração que eu pus no meu, num embargo que a gente vai ter, que também é algo que não se explica, mas parece que a gente tem que, de repente, olhar e ver aquilo, não sei.
É interessante mesmo, é totalmente aleatório. Não sei o caso desse aí da documentação, pode ser até que eles estejam se concentrando nas atas que estão em andamento, né, nas pautas em andamento, para evitar que se propague alguma... Imagina, se a gente julga aqui uma coisa que nem foi aquele acordo, nem foi aquele resultado, né? Então, talvez até se tenha essa concentração, mas realmente eu não sei. Mas o importante é que se viu o lapso. Bom, 21, né? Aí o 22 da pauta, o número 22, 23, 24, 25, 26 e 27, todos eram contribuinte Igreja Evangélica Assembleia de Deus, foram retirados de pauta a pedido da Fazenda Nacional, certo? Então, foram retirados de pauta. Então, passamos então agora para o 28 da pauta, número 28 da pauta, Companhia Energética do Ceará, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, o recurso é da Companhia Energética do Ceará. Presidente, o 28, a matéria aqui é aquela história do pagamento que atrai a regra do 150, da súmula 99, aí eu vou direto ao voto aqui, tá? Eu conheço do recurso e digo, quanto ao mérito, discute-se a definição do termo inicial de contagem do prazo decadencial, se a data do fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4, ou o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme a regra do artigo 173, do CTN, e o cerne da questão está na verificação, ou não, do pagamento antecipado a atrair a regra do parágrafo 4º do artigo 150. Sem maiores considerações, o acordo recorrido concluiu pela inexistência do pagamento antecipado e aplicou a regra do 173.1, posição contra a qual se insurge o contribuinte que assevera ter havido pagamento antecipado. Pois bem, digo eu, compulsando a NFLD número tal, mais especificamente o relatório de documentos apresentado, constata-se ali a relação dos pagamentos realizados a cada mês com as respectivas datas e código de receita, sendo certo que desde agosto de 99, período inicial do lançamento, houve sim pagamento de contribuições. O lançamento objeto da NFLD refere-se à contribuição social incidente sobre o pagamento de remuneração autônomos. Porém, ainda que não tenha havido pagamento especificamente em relação a esta rubrica, é entendimento consolidado neste Conselho, inclusive consubstanciado em súmula, que o pagamento antecipado atrai a regra do artigo 150. A atrair a regra do artigo 150 não precisa ser de contribuição relacionada à mesma rubrica, e aí eu cito a súmula, né, e estou dando provimento ao recurso do contribuinte, presidente. Está sem som, presidente. Agora fui eu. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho. Aí, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento, não é isso? É dar-lhe provimento, o recurso é do contribuinte. Dar-lhe provimento. Certo. Agora vamos para o 29. Também o 29 o recurso da Fazenda Nacional, mas é o mesmo interessado, Companhia Energética. E a retroatividade benigna, mas tem um detalhe aqui que eu quero que vocês me ajudem aqui para eu não fazer besteira aqui, porque eu sempre me atrapalho aqui com esse negócio. Então, o recurso é a retroatividade benigna, tá certo? Aí eu vou direto ao voto, que eu conheço, aí diga assim, quanto ao mérito, discute-se a penalidade aplicável, considerada a alteração posterior da legislação, mais especificamente a correta aplicação do princípio da retroatividade benigna. Aí digo, registre de início que o auto de infração trata aqui de multa pelo descumprimento de obrigação de declarar corretamente em GFIP de todos os dados relacionados aos fatos geradores da contribuição social, infração para a qual era prevista, antes da edição da medida provisória, a multa do artigo 35 da Lei 8.212,
de 1991, alterado pela medida provisória 449. Trata-se, portanto, de multa por descumprimento de obrigação acessória, porém, relativa ao mesmo período, também foram realizados lançamentos com multa pelo descumprimento de obrigação principal. Então, teve lançamento de obrigação acessória, mas também teve lançamento de obrigação principal. O auto de infração aplicou a multa do artigo 32, parágrafo 5º da Lei 8.212. O acordo recorrido determinou o cotejo com a multa prevista no 35A, inciso 1, da Lei 8.212, na redação dada pela Lei 9876, de 99, para o período anterior à entrada em vigor da medida provisória, ou seja, até a competência 11 de 2008, inclusive. A Fazenda Nacional defende o cotejo com a multa do artigo 35A da medida 449. Aí aqui eu faço toda aquela análise da legislação, dos fundamentos, etc, 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 né? E mais no fim aqui, é onde entra aqui o detalhe que eu queria que vocês conferissem comigo. Aí eu digo assim, para os fatos geradores ocorridos até 3 de dezembro de 2008, a autoridade responsável pela execução do acordo, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a portaria de 2009, que se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106C do CTN, em face da penalidade aplicável as contribuições previdenciárias no lançamento de obrigação principal e de obrigação acessória em conjunto, ou isoladamente prevista. Não, e aqui ainda é na legislação. Aqui nessa parte marcada é que vem um detalhe aqui. Neste caso, houve o julgamento do processo principal, né? Esse é o processo de obrigação acessória e houve o julgamento do processo principal, que tem esse número aí, cujo recurso especial foi julgado na sessão de 26 de setembro de 2018 e que assim decidiu. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto em conhecer o recurso especial e no mérito em dar-lhe provimento. Entendeu o colegiado que houve pagamento parcial referente aos fatos geradores, atraindo a regra do 150, parágrafo 4º, afastando a totalidade da exigência, cujo período de apuração mais recente é 12 de 2001, considerando que a ciência da autuação ocorreu em 13 de junho de 2007. Aí digo eu, ora, conforme os termos da portaria número 14, de 4 de dezembro de 2009, no caso de obrigação principal ter sido afastada pela decadência com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º, esta decisão não necessariamente afasta a obrigação acessória, cuja regra de decadência é do 173.1. No presente caso, resta em discussão apenas o fato gerado do 12 de 2001. Eis que o período anterior já havia sido afastado pela decadência pelo acordo de recurso voluntário. Pois bem, o acordo recorrido reconheceu a decadência, nesse mesmo acordo reconhecido, reconheceu a decadência até novembro de 2001, com fundamento no artigo 173.1 do CTN, mantendo o lançamento apenas com relação ao período de dezembro de 2001. E segundo a orientação da PGFN número 14, de 4 de dezembro de 2009, a multa mais benigna, tratando-se de lançamento apenas da obrigação acessória, é a do 32A, da Lei 8.212, que foi o que decidiu o recorrido. Aqui, resumidamente, embora tenha havido lançamento da obrigação principal, o lançamento da obrigação principal caiu pela decadência. Tá certo? E está em discussão aqui só um mês. E nesse mês você só tem a multa da obrigação acessória. A questão é qual é a multa aplicável, né? E que é do 32A. E que é a mesma multa que foi aplicada pelo lançamento. Está dando para entender? Sim, sim. Não é? Então, eu estou negando o provimento. Aqui parece que o acordo recorrido atirou do que viu e acertou no que não viu, né? Tá certo? Então, eu estou negando o provimento por isso. Pelo que eu entendi, Pedro, você tá afastando a cesta de multa, comparar com a principal, pelo fato da principal ter caído por decadência, é isso?
o crédito tributário principal morreu em relação a esse mês aqui. E morreu também o da obrigação acessória em relação aos outros meses. Só está em discussão aqui o mês de dezembro, tá certo? Porque o mês de dezembro, pela regra do 173, né, não decaiu, mas caiu até novembro. Sim. Então, o único crédito que está em discussão aqui é o crédito de dezembro da obrigação acessória. E aí, não tem a obrigação principal correspondente. Não tem porque decaiu, né? Mas houve lançamento. Decaiu. Né? Aí qual é a multa aplicável? A multa do 44? Mas a portaria já definia mesmo. Não, aí a gente já tem outros julgamentos aqui da turma nesse sentido que você está falando, Pedro Paulo. Pois não, isso é o 32A mesmo. A pergunta eu fiz é retórica, não é o do 44, é essa. Claro. Nós aplicamos essa multa mesmo. É o que a portaria fala, e nem teria sentido ser diferente. Desculpa, a gente colocava uma observação, não lembro? Dos Eduardo, o Heitor, eles sempre falavam muito dessa... Mas a questão é essa, embora tenha sido lançada a multa da obrigação principal, neste mês aqui, que é o único que resta, dezembro de 2001, só tem a multa de obrigação acessória, não tem crédito de obrigação principal, porque caiu pela decadência. Essa é a questão. A multa mínima, não era isso? Era essa multa, não é? Porque o que eu pude entender, eu peguei um fazer essa semana desse assunto, o que eu pude entender é porque o fato de se comparar a multa por descumprimento de obrigação acessória somada a por descumprimento de obrigação principal e comparar com 75% pelo fato de ambas as primeiras serem lançadas de ofício, né? Então, a forma como o procedimento é levado a efeito, né? Por ofício, e não comparar com a multa de mora, que é ex-lege, tem de 20%. Exatamente. Então, esse caso, o fundamento persiste, permanece. Ambas foram lançadas de ofício. O que eu não tenho hoje, para fim de quantificar, comparar, é uma multa por obrigação principal, porque ela decaiu, mas isso não me retira o fato dessa multa ter sido lavada de ofício. E aí tem que comparar. A portaria, pelo que eu entendi, é quando você lança só o lançamento da só por descumprimento de obrigação acessória. Que aí ele fala e compara com a multa lá com a redação nova do 32A. Mas aí você vai lançar a obrigação acessória com base no 44, que é o que a... Mas eu acho que a portaria fala de decadência também. Decadência? Ele fala. Expressamente, quando não lançado... quando não lançado... Quando não lançada a principal ou quando declarada a decadência. Eu acho que eu leio, mas não lembro, não. Deixa eu ver aqui. Porque eu fiquei acho que eu já olhei isso. E surgiu essa dúvida porque o fundamento para se manter é justamente que ela se dá no âmbito do lançamento de ofício. E isso permanece válido. Ambas foram lançadas no âmbito do lançamento de ofício. O que eu não tenho hoje mais é um valor constituído e exigível para eu quantificar, né? Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, isso seria no lançamento depois da MP 449. Aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é qual é a multa que eu vou aplicar agora, tá certo? Comparado com a que seria anterior, que seria lançada separadamente, tá certo? Considerando que eu só tenho agora o crédito da obrigação acessória. Não, a multa tá lançada, assim. Eu acho que ambas foram lançadas de ofício, né? E essa por descumprimento de obrigação acessória, eu estou lendo aqui a portaria, né? Eu estou vendo se eu acho alguma coisa sobre decadência que a Rita colocou, né? Mas já rigor, assim, o que eu entendi da portaria, do fundamento para assim considerar, é que porque a multa lançada foi do 32, parágrafo 5º, por enquanto. Isso. Que a gente tem. A multa sim. Não, foi lançada a outra questão principal, mas essa caiu. Mas na origem houve lançamento. Então, houve lançamento de duas multas que em função de procedimento de ofício. Isso. Aí uma multa caiu da principal e só ficou a multa da acessória. Sim, mas aí então, o fundamento não deixa de existir, né? De ter sido lavrada mediante lançamento de ofício. Esse é o fundamento. O fundamento para se comparar essas duas multas com 75% é que ambas são lavradas mediante procedimento de ofício. Não, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu não estou concordando, mas estou entendendo.
O fato de uma... Mas qual é o lançamento voluntário de obrigação acessória de descumprimento? Não existe. Como é que é? Decadência 173.1, não é lançamento por homologação. Você está levando em conta que a multa por declaração inexata é lançamento de ofício? Como? Ele vai pagar? Eu não estou entendendo essa possibilidade de... Porque qual é o fundamento que a gente tem, só raciocinando aí, pensando alto, qual é o fundamento que a gente tem para manter o lançamento da obrigação acessória e não manter o da principal usando regras diferentes da decadência? Porque você diz, olha, decaiu o direito de exigir a obrigação principal, mas o direito de punir pelo cumprimento da obrigação acessória, não, porque são regras de contagem diferentes. Certo? Então, aí, se eu estivesse fazendo o lançamento original e observando a regra de decadência, eu ia fazer um lançamento somente da obrigação acessória. Eu não ia fazer o lançamento da obrigação principal. E aí eu ia aplicar a multa da obrigação principal. Pois é, tá entendendo? Quando que você iria fazer isso se não fosse... Aqui, Rita, o parágrafo 3º aqui da portaria... Aqui. O parágrafo... Artigo 3º, parágrafo 1º. Artigo 3º, parágrafo... 1º. Né? Eu acho que ele não fala especificamente. Naquele voto que a gente fez dos repetitivos é que traz a questão da decadência. Porque ele fala aqui de forma... quando for lançado... Porque quando se lançar uma multa isolada por descumprimento de obrigação acessória lá, não apresentou... sei lá, não apresentou contabilidade, não apresentou... Essa multa isolada lá, aí sim se compara com a multa do 32A. Nova, né? Introduzida pela MP 449. Fora essa hipótese, eu tenho que sempre comparar com 75%, com a 35A. Independentemente da outra multa ter sido exonerada por decadência. Mas, assim... Uma coisa é a decadência, eu não vou cobrar a multa lá, mas para fim de comparação e aplicar a retroatividade benigna, eu acho que tem que considerar o valor do anterior. Bem, Pedro Paulo, você está fazendo o quê? Não, eu estou comparando com a 32A. Sim, foi o que foi dado, não foi? Ou não? Que foi o que foi dado, portanto eu estou negando. Está negando o provimento. Certo. Conselheiro Mário. Presidente, como eu disse anteriormente, a gente já se posicionou várias vezes nesse sentido do voto do Pedro Paulo. Então, assim, até me resguardo assim, o direito de dar uma analisada em toda essa situação trazida pelo Maurício, mas, a princípio, eu vou manter o meu entendimento e acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Eu estou só aqui pensando, só para deixar claro, você acompanhou um relator que é o Maurício, né? É só porque eu me perdi. Não, o relator é o Pedro Paulo. Ah, tá. Mas você não divergiu do Pedro, Mário? Não. Eu me confundi agora aqui. Maurício está ainda conversando, ele não votou ainda. Isso, presidente. Tá. Desculpa, Maurício. É que só estava me confundindo aqui, porque eu estava tentando entender por causa do que eu tinha votado. A gente já examinou isso, já fizemos várias coisas. E aí, conselheira Ana Paula, você está acompanhando o Pedro Paulo? Já vou acompanhando, né? Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Por virgir, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar também por hora. Eu também acompanho, a gente já votou em outras situações assim. Mas eu vai refletir sobre essas considerações. Eu não lembro se você... Não tem problema, não. Só assim, só para eu entender. Então, o principal, o único fato que afastou a comparação com o 35A foi ter decaída a competência da obrigação principal. Foi esse, né? Que o único crédito que resta em análise é só a obrigação acessória. Tá. Não, você quer... Vou proclamar o resultado. Pode provar. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. A Corte já fez isso, né, Pedro Paulo? Já fez já tinha sido feito não por esses fundamentos todos, mas, na verdade, já tinha
Negar reprovimento. Você falou que atirou no que viu e matou. Reprovimento vencido. Eu inclusive tinha escrito primeiro reprovimento parcial, porque era diferente do que tinha pedido, mas depois que eu vi que era exatamente o que estava no recorrido, então não é parcial, é negar. Negou o provimento, né? Então, por unanimade de votos, conhecendo o recurso, no mérito, por maioria, negar reprovimento, vencido o companheiro Maurício, que lhe deu o provimento, certo? Agora, então, olha, eu vou interromper a gravação para nós começarmos a sessão da tarde, porque senão já é o protocolo para poder ficar mais fácil sempre de se localizar os julgamentos, tá bom? Então, olha, por favor, apoio, poderia interromper a gravação? Por favor?